5 motivos para ler a obra O Crátilo, de Platão. Olá, você está no canal Literologia. Aqui a gente dá dicas de livros, de estudos, normalmente ligados à linguagem, à língua, à linguística, à gramática, filologia e etimologia. E também literatura. E hoje nós daremos 5 razões, 5 dicas para ler o livro O Crátilo, do Platão, gente. Aqui o livro, deixarei o link logo aí embaixo, para que você possa adquirir. É um pequeno livro, isso aqui é tão pequeno e aqui está na versão bilíngue, já que está em português e em grego, tá? Mas é um pequeno diálogo, você lê rapidamente. Vamos então aos motivos para ler este livro. Motivo número 1. Você entende na prática como funciona a dialética. Então, gente, o que é a dialética? Em linhas gerais, a dialética é a arte de se buscar a verdade por meio do diálogo, da conversa. Então, usa-se o diálogo entre as pessoas para se chegar a raciocínios que podem levar à verdade. A ideia de uma tese, de uma antítese e de uma síntese a partir do diálogo. Então, o livro é escrito em forma de uma conversa. É um diálogo entre Hermógenes e Sócrates. Na verdade, o livro deixa transparecer que já havia, antes do diálogo entre Hermógenes e Sócrates, havia um diálogo entre Crátilo e Hermógenes. E aí o Sócrates entra na conversa, ficando no lugar do Crátilo. Há um jogo de perguntas e respostas, de afirmações e negações entre as duas pessoas no diálogo. Aliás, no próprio livro há uma fala do Sócrates, ele diz assim: e quem toma consciência perguntando e respondendo, você chama por outro nome que não dialético? Não, é esse mesmo, responde Hermógenes. Ou seja, a ideia de que o método dialético nos faz tomar consciência da verdade por meio desse jogo de perguntas e respostas. Então, motivo número 1, você entende na prática como funciona a dialética. E há diversos outros diálogos de Platão nesse mesmo método. Motivo número 2, você se educa no processo de diálogo. O diálogo entre Sócrates e Hermógenes ocorre de maneira amigável, apesar de Hermógenes, de início, discordar de Crátilo e, por conseguinte, discordar das ideias de Sócrates, mas o diálogo é de forma amigável. Então, no diálogo, gente, um fala e o outro escuta com a intenção de concordar ou não. Às vezes, Hermógenes concorda, às vezes ele responde com outra pergunta. Também, às vezes, ele diz que não entendeu, para que Sócrates possa explicar melhor. Mas sempre com muito respeito, procurando realmente entender as falas de Sócrates para se chegar à verdade. Aliás, há um trecho aqui que eu gostaria de falar sobre isso, como é um diálogo respeitoso entre eles. Apesar de talvez na fala, na prática, não fosse. Mas no livro sim, gente. Olha, fala aqui Hermógenes: Sócrates, para mim, após ter discutido várias vezes sobre isso com muitos outros, não consigo ser persuadido de que haja uma outra correção para o nome além de uma convenção confirmada, porque o Hermógenes defende de que o nome é pura convenção. É uma coisa arbitrária, as pessoas chegam e botam o nome sem saber se há uma verdade ali. Ele continua: na minha opinião, se alguém coloca um nome numa coisa, está correto. Depois disso, se for mudado para um outro e ninguém mais chamar pelo primeiro, o novo não vai ser menos correto do que o anterior. É o mesmo caso de quando mudamos o nome de algum serviçal. O posterior à mudança não é menos correto do que aquele que foi estabelecido primeiro. Nenhum nome é inerente à natureza de nada. Ele apenas segue as normas e hábitos de quem o habilitou a chamar. Olha o que é que ele diz, Hermógenes. No entanto, se não for assim, eu me prontifico a aprender dando ouvidos ao Crátilo ou a qualquer outro. Gente, olha que interessante. O Hermógenes diz que já depois de tanta discussão com tantas outras pessoas, não consegue ser persuadido de que o nome não seja uma coisa arbitrária, mas ele está disposto a aprender
se realmente é ou não, continuar ouvindo os argumentos. Então, motivo número 2, você se educa ouvindo o outro num processo de diálogo e também aprende a falar. Motivo número 3, você tem contato com uma das primeiras reflexões sobre a língua, isto é, as primeiras reflexões metalinguísticas. O livro O Crátilo é a primeira reflexão ocidental de que temos notícias sobre questões da própria língua. É o pontapé inicial sobre essa discussão. Depois de Crátilo, temos também, de Platão, o Sofista, que aborda questões relacionadas às partes principais do discurso. Então, no livro O Crátilo, aborda-se a questão do nome, do nomatizador, do onômata, aquele que dá o nome às coisas, se o nome ocorre de maneira arbitrária ou por natureza há uma essência. E no Sofista, também de Platão, já vai falar sobre as partes do discurso. Por discurso aqui, entenda-se frase, oração, enunciado. Então, segundo o Platão, na obra O Sofista, que é um outro diálogo entre o teeteto e o estrangeiro, no discurso há duas partes principais. Uma que ele vai chamar de ônoma, que é o nome, ônoma, nome, que nós chamamos de sujeito, e a outra que é o rema, que é o verbo. Ou seja, nós temos um nome e aquilo que se fala do nome. Por exemplo, mesa. Então, mesa é o nome, ônoma. Aí eu digo, a mesa é quadrada. O termo é quadrada é o que se diz acerca do nome. Seria o rema. No fundo é o nosso sujeito e predicado. A mesa, sujeito, é quadrada, é o predicado. Ou seja, essa ideia de as partes principais da oração, sujeito e predicado, são herança da reflexão platônica. Motivo número 4. Você aprende a gostar de etimologia e de questões relacionadas à língua. A discussão principal do livro gira em torno dos nomes das coisas e das pessoas. Se os nomes são colocados de maneira arbitrária, que é uma posição definida por Hermógenes, ou se há uma relação entre o nome e sua significação, isto é, se há uma relação natural do nome com a própria coisa. Em outras palavras, podemos dizer, as palavras têm origens misteriosas na natureza e o nomatizador deve entender essa relação, ou se são meras convenções estabelecidas pelos costumes e pelo uso. Essa é a discussão principal. Então, nessa parte da obra, Sócrates desenvolve com grande desenvoltura uma impressionante quantidade de etimologias e de explicações do significado dos termos da língua grega, dando-nos mostra do quanto o texto platônico é um testemunho surpreendentemente eloquente da cultura milenar etimológica. Ou seja, a etimologia, gente, é sempre uma coisa que procura buscar a verdade. Um adendo sobre a palavra etimologia. É formada pelo termo étimo, que significa verdade, e logos, que é o discurso. Em termos seria fala, o discurso sobre a verdade. E a gente traduz como se fosse a origem das palavras. Mas por que tem essa relação entre verdade e origem na palavra etimologia? Porque exatamente os antigos gregos acreditavam que, por meio da etimologia, é o que se é discutido aqui nesta obra, por meio da etimologia pode-se chegar à verdade da coisa. Quanto mais você procura saber a história da palavra, mais próximo da verdade você está. Tá? Então, nesta obra, o Sócrates fala dos nomes dos deuses, dos seres como alma, espíritos, humanos, heróis e diversos outros nomes. Tá? Motivo número 5. Você melhora a capacidade de argumentação. As falas de Sócrates são um encadeamento de raciocínios, é uma concatenação muito bem articulada de ideias. Tanto que, às vezes, ele coloca umas etimologias bem fantasiosas, depois ele mesmo a desfaz, e nós somos instigados a concordar com essas falas dele, às vezes fantasiosas, para saber como ele organiza o pensamento e como ele organiza tão bem o discurso. Então, a reflexão crítica sobre as teorias da correção dos nomes e das coisas, ou seja, o onômata e do discurso, logos, está sendo pensado como uma capacidade de apreensão de termos ou nomes segundo a natureza. Então, assim, a ideia a crítica aqui mais uma vez,
Nós colocamos o nome nas coisas de maneira arbitrária, sem procurar saber se há uma verdade ou não por trás dela, ou seja, por que mesa se chama mesa, por que computador se chama computador, ou se há uma questão natural, ou seja, se a própria coisa, se o próprio ser guarda uma verdade e o nome já vem por natureza dessa coisa, ou seja, uma significação mais próxima. Essa é a discussão entre o Crátilo e o Hermógenes, e o Sócrates entra, às vezes, defendendo um pouco mais a teoria do naturalismo, ou seja, de que há uma relação entre a verdade e o nome das coisas, e às vezes puxando lá pelo meio termo, às vezes também dizendo que há um pouco de arbitrariedade nessa constatação, na colocação dos nomes das coisas. Este é o vídeo de hoje, são os 5 motivos porque você deve ler o livro O Crátilo de Platão. Recuperando os motivos, você vai entender na prática como funciona a dialética, você será mais educado no processo de diálogo, de discurso, você tem contato com uma das primeiras reflexões sobre a língua, isto é, as primeiras reflexões metalinguísticas, você aprende a gostar de etimologia e de questões relacionadas à língua e, por último, você melhora a sua capacidade de argumentação. Se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe para seus colegas. Se não gostou, também compartilhe para os seus colegas, para que nós possamos chegar a mais pessoas, sobretudo ligado a essa questão de argumentação, de letras, tá bom? Foi um prazer e até a próxima. Tchau!